Paz de Cristo seja convosco. Hoje, dia 7 de setembro de 2022, quem vos fala é a irmã Nathalie e o irmão Albert, que é meu filho. Eu quero relatar para os irmãos, fazer um alerta. Meu filho, eu coloquei ele na escola com 5 anos. Eu havia colocado ele na creche com 4, mas não deu certo, tirei. E fui botar ele na escola agora com 5 anos. Tá desde o início do ano estudando. Eu ensino meu filho que ele não deve brincar com personagem, que personagem não é de Deus. Esses personagens no mundo espiritual, eles são demônios. Não são criaturas que Deus criou na natureza. E tudo aquilo que não existe na natureza não é criação de Deus. O inimigo se coloca atrás daquela imagem para receber adoração. Então são demônios que estão ali atrás dos personagens para receber a adoração das crianças ao brincarem e ao amarem aqueles personagens, aqueles brinquedos. Ao colocarem na blusa, ao colocarem no sapato, no chinelo. Isso tudo é uma forma de adorar, pois a gente não veste uma imagem, não coloca uma imagem na nossa roupa daquilo que a gente não gosta, mas sim daquilo que a gente admira, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acha bonito. E isso é uma forma de adorar. Colocar imagens na roupa, usar imagens daquilo que não é de Deus. Deus não se agrada de imagens. Se Deus se agradasse de imagens, Deus colocaria a Bíblia toda com imagens, com fotos daqueles que fizeram parte da caminhada de Jesus na Terra. De toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, Deus colocaria imagens. Mas Deus não quis botar imagem. Deus quis botar somente as letras, as escritas, porque a fé, diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Deus quer que a gente leia, porque quando a gente está lendo, a gente está ouvindo, a gente está meditando, e se a gente praticar, seremos bem-aventurados, diz a palavra do Senhor Jesus. Então, Ele não quer que a gente fique olhando as imagens, nem saiba como eram, aqueles que estão na Bíblia, que viveram a história da Bíblia, que fazem parte da história da Bíblia. Não quer que a gente saiba a imagem de como eles eram. Deus sabe que o ser humano tem fraqueza para idolatria, para adorar imagens, para adorar o homem. Então, Deus sabe de todas as coisas, o porquê, por qual motivo Ele não quis que tivessem imagens ilustrativas na Bíblia, mas somente escritas, somente letras. Então eu ensinava meu filho que não pode, eu não compro boneco para o meu filho e nem personagem. Meu filho não tem roupa de personagem, nem de boneco, nem chinelo, nem sapato. Quando ele ganha, eu repreendo em nome de Jesus, não na frente da pessoa, mas quando eu abro e vejo o presente, a pessoa não está perto normalmente, e ali eu repreendo em nome de Jesus e quebro e jogo no lixo. Quando é um chinelo, ele já ganhou um chinelo de personagem. Eu repreendi em nome de Jesus, joguei no lixo. O chinelo dele eu compro de cor lisa, todo azul. Eu prefiro comprar roupas lisas, cor lisa, sem desenho. Ele tem uma roupa ou outra estampada que ele ganha das pessoas, mas quando são estampas de coisas que existem na natureza, eu deixo. Eu oro ao Senhor Jesus, consagro a Deus e deixo.
ele vai usando e aquela blusa ele também não usa por muito tempo, pois as crianças crescem muito rápido e logo perde. Então, quando eu vou comprar, eu compro de cor lisa. E ensinando para ele no caminho que deve andar, conforme a palavra de Deus nos orienta, que a gente deve ensinar o nosso filho no caminho que deve andar. E durante o decorrer do ano dele de estudo na escola, eu fui falando com a professora, como é colégio particular, fui falando com a professora para me avisar o dia que seria o dia do índio, pois no dia do índio, Deus me deu um sonho antes do dia do índio, mas foi no mês de abril. Deus me deu um sonho na qual eu via meu filho na escola, que na época ele estava na creche, mas não ficou muito tempo na creche, ficou, se eu não me engano, aproximadamente um mês só ou menos na creche, pois eles estavam botando muito desenho de personagem, muita brincadeira de personagem, tinham muitos personagens desenhados pela creche, no banheiro da creche, no pátio de recreação, onde eles comiam. E ali eu vi uma influência maligna muito grande ali. Então eu tirei meu filho da creche. Meu filho também estava chorando muito, não queria mais ficar naquela creche. Eu tirei, ficou aproximadamente um mês ou menos. Chorando muito, ele chorava muito, então eu tirei. E ali, antes de eu colocar ele naquela creche, era no mês de abril, eu tive um sonho. Deus me deu um sonho onde o meu filho estava dentro daquela creche e ele estava todo vestido de índio e rodando e balançando o chocalho e rodando e cantando aquelas musiquinhas, né, dos índios de ritual que os índios fazem, que eles fazem rituais, pois o Deus deles não é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala sobre pessoas que adoram a outros deuses. Isso é bíblico. Porque tem pessoas que elas criam um Deus para si. Tem pessoas que criam um bezerro de ouro como Deus. Tem pessoas que adoram a imagem é o Deus delas. Tem pessoas que adoram ou idolatram vários tipos de coisas e aquele ali é o Deus dela. Até mesmo o dinheiro. Hoje o dinheiro é o Deus de muitas pessoas. A palavra de Deus diz: não podeis servir a dois senhores. Relatando sobre o dinheiro, né? A Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então também fala sobre os outros deuses. Existe um Deus, né, de muitas pessoas que é o dinheiro. Mas o meu Deus, o Deus da minha família, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus dos índios são outros. Eles creem, eles adoram entidades, eles fazem rituais, eles não acreditam no Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que eles fazem é voltado para a doutrina dos rituais, para a doutrina que eles aprendem com as entidades lá, com aqueles com os espíritos, né, que eles acreditam, que eles invocam. Eles vivem conforme essa doutrina, a doutrina que eles aprendem dos espíritos que eles são guiados. Mas nós cremos no Senhor Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Então, Deus me deu esse sonho, que eu entendi que não era para eu levar meu filho na escola, né, na creche na época, no dia que fosse o dia do índio, pois eles iriam caracterizar meu filho, iriam fazer com que as crianças imitassem o ritual dos índios, e balançando chocalho, tudo aquilo. Então, eu não levei no dia do índio, guardei aquilo para mim para que todo ano eu peça, independente da escola que ele esteja, para que no dia do índio me avise o dia que for fazer o trabalhinho do dia do índio para que eu não leve ele. Então eu já falei lá na escola, falei também no dia do circo,
porque eles fizeram um desenho de palhaço para ela estar me avisando. Falei para ela me avisar quando fosse ter festa junina, que a festa junina é a festa do São João, por mais que eles, que para mim não é São João para o mundo, mas é a festa que eles chamam de João, né, de São João, mas não é. E a festa é conforme agrada a imagem, o espírito que está ali naquela imagem, que eles adoram e chamam de São João. Então, toda a festa é conforme agrada a ele, a doutrina que ele ensina, o demônio que fica atrás daquela imagem, né? Então, as pessoas, elas fazem a imagem conforme o demônio quer e só não fala o nome dele, mas faz a festa que agrada a ele. Então, ele está recebendo, pois está fazendo a festa dele, conforme ele quer, conforme ele ensinou para fazer. Então, eu não deixo meu filho participar também de festa junina, eu peço para me avisar. Falei com ela quando teve a Páscoa, eu também pedi para me avisar. Ela avisou, eu não levei nem na festa junina, nem na Páscoa. Teve a semana de folclore, também não levei. Eu sei que vai cair em prova mais para frente, futuramente, né, se Deus assim permitir, pois o amanhã a Deus pertence. Mas eu acredito, com aquilo que Deus me ensina, que ele não tem idade para estudar sobre folclore, pois folclore é uma tradição, uma festa mundana e que são demônios aquelas imagens também, que não existem aqui na face da terra, mas elas foram criadas ali como folclore, porque são demônios. E ele não tem ainda idade para estar vendo aquelas imagens, para estar estudando sobre aquilo ali. Ele não vai fazer prova sobre aquilo ali. Então, não levei na semana do folclore. Então, eu venho ensinando meu filho aquilo que não agrada a Deus, sempre falando com ele. De um tempo para cá, as crianças começaram a levar muito brinquedo de personagem para a escola. Levar Hulk, Batman, Homem-Aranha, Coringa e até personagens que eu nunca nem ouvi falar. Meu filho já veio falando para mim que é um personagem porque ele viu na escola com as crianças. Tal de Flash, nunca tinha ouvido falar, mas meu filho falou que é um personagem, pois as crianças, né, brincam lá na escola. E ali eu fui falando para ele. Então, também não conheço. Eu fui falando com ele, filho, esses personagens, eles não são, né, não existem na natureza. Não foi criado por Deus na natureza humana, na natureza também, em geral. São seres que são demônios. Eu falo mesmo a verdade. Falo a verdade e que não é para brincar com isso. Não é para brincar, mas aí as crianças levam isso. E aí, se ele não brincar. Porque é impressionante, irmãos. Hoje em dia parece que as crianças só sabem brincar de personagem. Não existe outra brincadeira mais. Eu levo meu filho na praça, as crianças da praça estão querendo brincar de personagem. Aí um puxa falando assim: eu sou Homem-Aranha. O outro fala: eu sou fulano de tal, eu sou Batman. E ali as crianças começam a brincar e meu filho fica ali naquele meio, acaba brincando junto, porque ele quer brincar com as crianças, e as crianças, a maioria, só brincam disso. E então ele acaba brincando junto. Eu sei que na escola ele estava brincando, né? Eu não estava ali vendo, não estava presente. As crianças, a maioria, só brincam disso. Eu sabia que ele estava brincando. E as crianças fazem aquele sinal de mão chifrada para imitar o personagem Homem-Aranha. Que aquele sinal ali, ele é um sinal de maldição, que está amaldiçoando a pessoa. É um sinal satânico. É o mesmo sinal que usa no rock. É um sinal de roqueiro. E é um sinal também que criaram na língua de Libras, que é a língua de surdo e mudo. Só que o diabo, ele é tão sujo, ele é tão astuto, que ele usou alguém para botar esse sinal satânico
lá na língua de Libras como sinal do amor. E então um monte de gente faz esse sinal para imitar Libras, dizer que é Libras e falar que é o sinal do amor, mas não é. Provavelmente foi alguém também guiado por demônios que botou esse sinal lá como sinal do amor, mas não é. É enganação, pois o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é enganador e ele é astuto. Então ali eu ensinei uma vez eu vi meu filho fazendo esse sinal, brincando com as crianças. Eu falei, filho, não pode fazer esse sinal de mão chifrada aí é um sinal do mal, não pode fazer. E ali meu filho chegou lá na escola, falou para as crianças que ele gosta muito de ensinar, de falar, falou, esse sinal não pode fazer, é do mal. E ali a tia falou assim para ele, não é sinal do mal não, é sinal do amor. E aí foi aí que meu filho passou a fazer, porque ele não fazia. Eu ensinava para ele que não podia, ele não fazia, ele obedecia. Ele não fazia esse sinal, ele fazia outros tipos de sinais com a mão, menos esse. Aí quando a tia falou que não, que era o sinal do amor, ele passou a fazer, achando que não teria problema. Depois ele foi e falou para mim, não mãe, a tia falou para mim que não é o sinal do mal, é o sinal do amor. Eu fui pesquisar, vi que em Libras eles dizem que esse sinal é o sinal do amor. Mas é coisa do inimigo. O inimigo é sujo. Tanto que, por exemplo, você vê uma coisa natural, foi Deus que criou na natureza, uma coisa linda da natureza. E ali você vê, por exemplo, uma cachoeira. Aí você vai ver qual é o nome da cachoeira? Garganta do Diabo. Com certeza não foi Deus que quis colocar aquele nome na cachoeira. Com certeza não. Foi alguém usado pelo inimigo, guiado pelo inimigo, que botou aquele nome ali na cachoeira, que não agrada a Deus, que não é da vontade de Deus. A mesma coisa foi esse sinal que colocaram em Libras, dizendo que é o sinal do amor, exatamente o mesmo sinal do rock e o mesmo sinal do satanismo, para amaldiçoar. Os satanistas usam esse sinal como um sinal para amaldiçoar. Então eu falei com ele, filho, não faz mais esse sinal. Aí eu expliquei para ele, é porque em Libras, tive que explicar. Colocaram esse sinal aí em Libras, só que lá na tua sala não tem ninguém surdo e mudo. Então por que faz esse sinal lá se não tem ninguém surdo e mudo? Então vocês não estão fazendo o sinal do surdo e mudo, que é de Libras, e sim o sinal do personagem, que é um sinal do mal, que não deve ser feito. De invocação. Aí ensinei para ele, eu vou ensinando, mas eu não vejo o que ele faz lá. A tia falava para mim que ele brincava assim, brincava de personagem, tava brincando. Aí eu fiquei ensinando, filho, não pode, né? Não pode brincar com essas coisas. Ele, toma, leva o carrinho. Dava o carrinho para ele levar. Ele levava o carrinho. E aí ele falou assim pra mim um dia, mãe, eu não quero ir pra escola. Ele chorou, não quero ir pra escola, porque as crianças só sabem brincar de personagem, e não pode, a senhora não deixa, eu não quero ir pra escola. E chorou, não queria ir pra escola. E eu falei assim, filho, se elas querem brincar com isso, você brinca. Você brinca, só que você sabe que aquilo ali não é real, não existe aqui na Terra, não foi criado por Deus. É na natureza que aquilo ali não é de Deus. E você repreende todo o mal e brinca só ali na escola, ali mesmo com as crianças. Aí ele ficou todo alegre que eu deixei ele brincar com o personagem, ficou todo alegre que as crianças já estavam não querendo mais brincar com ele pelo motivo dele não brincar com o personagem, né? Não brincar tanto como elas. Ele acabava brincando porque a maioria só brinca mais disso. E aí ele foi para a escola todo alegre. Pode brincar então, mãe. Levou 3 carrinhos, foi para brincar. No mesmo dia de noite, que foi ontem, antes do feriado. Hoje é feriado, então ontem,
terça-feira, eu tinha permitido dele ir brincar com as crianças de personagem. E aí ele teve um sonho na madrugada. Mas o sonho foi tão real, mas tão real, que o meu filho não quis mais dormir de madrugada, ele ficou com medo. Ele ficou com medo de ir no banheiro sozinho, ele ficou com medo de ficar sozinho. Ele queria que a luz ficasse acesa. Ele teve um sonho, nesse sonho, ele disse que... Conta o sonho, meu filho, amor de mamãe. Eu sonhei que tinha um personagem correndo atrás de mim chamado Coringa. Tá, e o que ele fazia? Ele corria atrás de mim. Tá, ele corria atrás de você, mas ele conseguia te pegar? Corria, corria, aí você fugia dele. Eu não cansava de correr. Você não cansava de correr? Pode falar, meu filho, fala alto. E aí eu não cansava de correr. Eu corria, ele corria atrás de mim, não cansava de correr. Eu corria muito. Aí eu passava para minha mãe estava no quintal. Aí a cachorra também tava correndo. O cachorro também tava correndo muito rápido. A cachorra e eu tava correndo. Meu pai tava tentando lutar contra ele, correndo atrás dele. E aí foi. E aí ele não conseguia te pegar, né, filho? Não. Graças a Deus, né? É. Então, irmãos, ele teve esse sonho que foi muito real, muito real. Ele ficou com muito medo. Muito medo. Ele ficava orando na madrugada, orando. Ele, mãe, eu tô com medo, eu vou orar. E orava. Ele tem 5 anos, mas ele orava, pedia para Deus acampar os anjos ao redor da casa, ao nosso redor. E aí ele ficava com medo de novo, orava de novo. E essa madrugada foi muito difícil. De manhã também foi difícil. Ele continuou com medo de manhã, não quis ir pro banheiro sozinho. Ficou, mãe, vem comigo. Com medo, lembrando do sonho. E minha mãe orou o Salmo 91 com ele. E aí eu falei assim, filho, esse sonho aí foi porque Deus está mostrando para você que ele não quer que você brinque com personagem. Que foi no dia que eu falei com ele que, então brinca só ali. E aí Deus deu o sonho para ele, mostrando para ele que não é para brincar de forma nenhuma com o personagem. Eu falei com ele, filho, fica alegre, não fica triste. Ele chorou e tudo. Não fica triste, fica alegre, porque Deus está te mostrando, está te guiando, está te mostrando aquilo que Deus não quer que você faça. Aquilo que não agrada a Ele, aquilo que não é bom para você. E aí eu falei, tá vendo, filho? Deus não quer que você brinque com personagem. E aí eu pedi perdão a Deus. Meu filho também pediu perdão a Deus. E eu estou deixando aqui essa experiência, um alerta para os pais. Não deixem seus filhos brincarem com personagens. Eles são diabólicos, são demônios. Deus não se agrada, Deus não quer. Mais uma observação acerca do que eu falei sobre a Bíblia, de não ter imagens na Bíblia. Naquela época não existia câmera fotográfica, mas as pessoas, naquela época que Jesus veio em carne e habitou entre os homens, as pessoas sabiam desenhar com as suas mãos, elas desenhavam nas pedras. Tem desenhos nas pedras de pessoas daquela época, desenhadas até hoje nas pedras. Então elas sabiam desenhar a imagem da pessoa no papel e nas pedras. Se fosse da vontade de Deus que tivesse imagens na Bíblia, que se Deus se agradasse de imagens, ele teria permitido que fizessem o desenho das pessoas com as mãos, junto com as escritas, e colocassem na Bíblia, na palavra de Deus, para que a gente soubesse
como era a imagem das pessoas de antigamente, a fisionomia delas, através dos desenhos manuais. Mas Deus não quis que colocasse imagem na Bíblia. Não quis e não quer. Ele permitiu somente a escrita, as letras, pois Ele quer que a gente leia a palavra do Senhor Jesus. Ele quer que a gente leia, escute e pratique a palavra de Deus. Não através de imagens. O único que deve ser adorado é o Senhor Jesus Cristo. Nem imagens de qualquer coisa que há nessa terra, ou natureza, ou animais, nada merece adoração, pois o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus Cristo. Tem países que adoram animais, o elefante. Tem países que adoram a natureza, a árvore, e acreditam que a árvore tem poder, que a árvore é um Deus. Mas nós devemos adorar somente ao Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então fique esse alerta, não deixem as crianças brincarem com o brinquedo de outras crianças, de personagem, mesmo que seja na escola. Ensinem a elas, não permita, mas quando a gente permite, abre uma legalidade para o inimigo entrar. Então foi quando eu permiti que meu filho teve esse sonho, na qual o personagem que ele brincou na escola estava perseguindo ele, correndo atrás dele para tentar alcançá-lo. E ele fugindo, sem se cansar, fugindo, correndo. Ficou muito assustado. Então, irmãos, não permitam, sempre falam que não pode. Por mais que a gente não veja o que está acontecendo lá na escola, sempre fala que não pode. E ore para que Deus dê forças à criança, para que a criança renuncie aquilo ali. Que a criança consiga resistir às aflições do mundo, às seduções do inimigo, consiga vencer o mundo. Só com o Senhor Jesus Cristo a gente consegue. Então fique esse alerta. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.